dia, queridos. A paz do Senhor Jesus e a paz cheia de borboletas no estômago. Já vou dizendo rapidamente logo que eu não sou pregadora, né? Meu marido é que me elogiou demais aqui, mas Deus nos dá capacitação, né? Deus, graças a Deus que tem nos dado capacidade, né, para estudar a palavra dele. Espero que esse estudo de hoje seja um estudo muito edificante para você, como foi para mim. E como foi para me preparar, né, esse estudo. Queridas, é um privilégio falar sobre o poder de Deus, sobre a atuação de Deus na nossa vida e sobre esse papel tão importante que é um papel de esposa. Quem não é esposa ainda vai ser esposa um dia, né? Então vai se preparando também, porque esse estudo ele é para quem já é esposa e para quem está se preparando também. Então é necessário que você saiba como se portar diante da palavra de Deus, né, com o seu marido e como é o seu papel de mãe, mãe que é cristã, mãe que está aprendendo, né, mãe que acabou de aceitar Jesus e também está querendo ensinar os seus filhos. E não importa o tamanho do seu filho, a idade do seu filho, o que importa é que você pode sim ser usada para poder ministrar na vida do seu filho. Então, nós vamos orar a Deus para começar. Nós vamos orar e vamos começar a falar, então, sobre o papel da mulher como esposa e mãe, né? Continuando a nossa série de família do jeito de Deus. Vamos orar? Deus, obrigado por esse dia, obrigado porque o Senhor tem falado grandemente ao nosso coração. Que hoje seja um dia, Pai, de que a palavra penetre nos nossos corações, ó Pai, que ela possa modificar o nosso coração como mulher, que nós possamos entender qual é o nosso papel na família, qual é o nosso papel na vida dos nossos filhos, Pai, que o Senhor possa nos ensinar a cada dia que passa mais e mais sobre a Tua palavra, que ela realmente transforme as nossas vidas, que ela realmente molde as nossas vidas de acordo com a Tua vontade. Se for da tua vontade, que o Senhor me use, ó Pai, e que tudo que eu venha falar aqui não seja de mim, mas que seja do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Gente, eu não sou profetisa, tá? Graças a Deus, né? A palavra do Senhor, ela já profetiza por si só, ela já nos mostra aí a vontade do Pai, está incutida aqui nesse livro maravilhoso chamado Bíblia. Se você nunca teve a oportunidade de ler, tá aí um momento para você começar. E a gente sempre fala aí nos nossos textos, né? Sempre fala aí no nosso momento de leitura, que se você tem dificuldade, encontra aí uma versão que seja mais fácil para você entender, né, o que está querendo dizer aqueles versículos. Ah, Débora, mas eu leio, mas eu não entendo nada do que eu leio. Então, talvez seja porque você está lendo uma versão muito difícil. Então, procura uma versão mais fácil, NVI, né, Nova Versão Internacional. Tem a Nova Versão Transformadora também, que é bem fácil de ser entendida. Tanto é que eu também estou usando uns textos hoje da Nova Versão Transformadora. E aí você pode acompanhar com a gente. Hoje nós vamos dar uma bela de uma folheada aí no livro de Provérbios. Então fica atento aí, vamos folhear a Bíblia no livro de Provérbios. Esse livro maravilhoso escrito por Salomão, o homem mais sábio da Bíblia. E ele nos aconselha, né? Mulher, como mãe, como esposa, como que a gente deve seguir. Tá? Então nós vamos começar. Eu quero dizer para você que nas últimas décadas aí a gente tem visto um movimento muito grande se levantando aí, que é o famoso movimento feminista, né? Quem nunca ouviu falar, né? Onde as mulheres elas se rebelaram, elas disseram: olha, a gente não tem aqui, a gente não tem igualdade social, a gente é desprezada, a gente é menosprezada, os cargos que são oferecidos para a gente são cargos muito baixos, muito, muito mínimos, e a gente quer igualdade. Só que quando esse movimento começou a crescer, o que aconteceu? Essas mulheres elas passaram a não buscar mais a igualdade. Elas queriam agora, então, superioridade. Porque elas viram que estava dando certo, né? Estava dando certo lutar pelos seus direitos. E aí elas queriam o quê? A inversão dos papéis. O homem dentro de casa
e a mulher trabalhando e crescendo, não só no seu trabalho, mas no seu pessoal, no seu dia a dia. E isso começou a complicar, porque o que acontece? Essas mulheres, elas começaram a experimentar elas tiveram algumas experiências muito amargas, porque elas começaram a ter amargas situações, né, na vida delas, tanto na vida pessoal como na família, porque aí ela começou a gerar o quê? Insegurança nos filhos, e ela estava perdendo a sua própria identidade, porque ela estava tentando buscar algo que estava fora daquilo que é realmente os padrões de Deus. O mundo tem vendido para a gente que a gente só vai ser bem-sucedida se a gente jogar fora os padrões de Deus para ser uma boa esposa e uma boa mãe. Será que você, mulher, tem comprado essa ideia? Será que Deus só quer a mulher para ficar na beira do fogão ou na beira do tanque? Será que Deus é tão machista que a ponto de criar um mundo apenas para que os homens dominem as mulheres? Eu creio que Deus ele tem um padrão excelente para a mulher como esposa e como mãe. Um padrão que satisfaz todas as necessidades que ele colocou nos nossos corações. Então, hoje nós vamos estudar alguns pontos que nós vamos descobrir como ser uma esposa e uma mãe do jeito de Deus. Primeiro ponto que eu quero falar com você, então, vou tratar com você como esposa, você tem que ser uma esposa frutífera. E isso aí a gente vai achar lá no texto de Provérbios. Então, abre sua Bíblia aí com a gente. Provérbios 7, 11 e 12. Se der para projetar aí, eu não sei se já está projetando também. Provérbios 7, 11 e 12. E a gente vai estar aí falando, lendo esse texto aí para a gente poder discorrer sobre o que é ser uma mulher, ou uma esposa, perdão, frutífera, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 7, 11 e 12. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças. Em cada esquina ela fica à espreita. Mulher, você não pode ser inquieta. Olha só o que o texto está falando para a gente, que a mulher de Provérbios, ela não pode ser agitada, ela não pode ser... Sabe o que é espalhafatosa? É mulher escandalosa. É mulher que gosta de ficar chamando a atenção, não só com a vestimenta, mas com tudo que fala. Sabe, gesticula, fala alto, grita, gosta mesmo de chamar a atenção. E o pior de tudo é que a palavra de Deus ainda fala que ela fica nas praças e nas esquinas. Ou seja, fofoqueira. Então, o texto ele diz que ele fala sobre a mulher ficar ali, ó, espreitando por todos os cantos. Talvez seja um costume seu, talvez você esteja acostumada a ficar vivendo desse jeito, só que a palavra de Deus, ela diz que a gente tem que ser humilde, tem que ser modesta, né? Tem que estar ali, de acordo com a palavra, a gente tem que estar mais quieta, né? Não vamos ficar inquieta, né, gente? Ela é realizada e sente segurança, ela se sente segura em casa. Né? Então, assim, a mulher que dá frutos, ela é uma mulher que ela se sente segura dentro da casa dela. Ela não precisa ficar ficar sabendo da vida alheia, ficar sabendo o que os vizinhos estão fazendo, o que está acontecendo ao seu redor. Ela só simplesmente precisa saber o que está acontecendo dentro da sua casa. E ela administra bem o seu tempo. Então, assim, ela não tem tempo para isso, porque ela trabalha, porque ela estuda, porque ela cuida dos filhos, porque ela cuida do marido. Ela não tem tempo para ficar prestando atenção em conversas alheias. Tanto para cuidar das tarefas da casa, dos filhos, como para ajudar financeiramente o marido, que é o que eu acabei de falar, né? Que a gente não tem tempo para isso, né? Ajuste seu tempo, mulher. Vamos ler lá Provérbios, capítulo 31, do 10 até o 31. E a gente vai falar, vamos ler alguns versículos a respeito desse texto, e a gente vai ver aqui como deve ser uma mulher virtuosa, uma mulher frutífera. Olha o que você tem que fazer para ser uma mulher frutífera. Vamos lá? 31, Provérbios 31, do 10 até o 31. Vamos ler alguns versículos aqui, começando pelo 10.
Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Todos os dias da sua vida, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os da casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia o campo, compra o que ganha, avalia o campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos, administra bem o seu comércio lucrativo, a sua lâmpada fica acesa durante a noite, nas mãos segura o fuso e com o dedo pega a roca, acolhe os necessitados, estende a mão aos pobres, não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento, onde as autoridades, entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Olha só que interessante. Aqui ele diz como que a gente deve ser, como mulher, como frutífera, o que a gente tem que fazer e o que a gente não tem que fazer. Porque ela não tem tempo, ela é uma mulher ocupada, ela é uma mulher que trabalha, ela é uma mulher que faz roupa para os necessitados, ela se preocupa com as da sua casa, ela se preocupa com seus filhos, ela é uma mulher que não tem tempo para ficar participando de conversas alheias, fala que ela cuida dos negócios, que ela não tem preguiça. Mulher, não seja preguiçosa. Limpe a sua casa, sabe? Arrume as coisas, prepare a janta para o seu marido, se possível, sabe? Seja uma mulher organizada. A pior coisa que tem é um homem perceber que a mulher com que ele convive é uma mulher que não tem asseio, uma mulher que não gosta de fazer nada dentro de casa. Então, seja uma mulher que não é preguiçosa, uma mulher que trabalha, uma mulher que não se cansa, incansável. É isso que a palavra de Deus diz que nós temos que ser. O segundo ponto que a gente vai falar, então, é uma mulher que constrói seu lar com sabedoria no temor do Senhor. E aí a gente vai ler Provérbios, capítulo 14, versículo 1. Gente, se você está achando forte essa palavra, imagine eu, que falei para o Lucas assim, nossa, Deus está me dando vários tapas na cara. E assim, realmente é isso, porque a palavra de Deus ela é para sacudir você, para tirar você do seu conforto, para dizer para você que você está andando por caminhos errados, que você está fazendo coisas erradas e que muitas vezes as suas atitudes, sem querer e sem pensar, estão sim superando a autoridade do seu marido dentro de casa. Então, constrói seu lar com sabedoria no temor do Senhor. O versículo 14, Provérbios 14, 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as suas próprias mãos a tola derruba. Querida, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Isso quer dizer que a mulher deve agir com paciência, respeito e sabedoria dentro da sua casa e fora dela. Não somente dentro de casa, né? Porque aí a gente seria, tipo, vamos colocar assim, duas caras, né? Aí dentro de casa você é uma mulher, a santa, a admirável, e fora de casa você é outra pessoa. Ou o inverso. Às vezes você fora de casa é muito mais solícita às outras pessoas do que o que você é dentro da sua casa. Então toma cuidado com isso. Ó, ela não deve procurar briga com seu esposo.
Não fica lá procurando negocinho, sabe? Caçando um negocinho para... Ah, jogou um papel no chão, já é motivo para você ficar fazendo já um estardalhaço dentro de casa. Ah, deixou um prato sujo, não sei na onde, sabe? Você pode sim dar um toque para o seu marido, falar, olha, amor, tá ali, pega aquele pratinho ali, coloca dentro da pia, né? Ó, você deixou cair aqui um papelzinho no chão, ajuda, né? Tipo, procura não ficar sendo uma mulher brigona, né? A mulher que é reconhecida por ser brigona. E aí o que acontece com o marido? O marido começa a ficar, desculpa a expressão, murchar, né? Não consegui achar outra palavra, começa a murchar e aí ele começa a falar o quê? Ah, toda vez que ela for falar, ela é tão brigona, tudo para ela é motivo de discussão, eu não vou discutir. Aí ele começa a se calar, começa a se fechar dentro de casa e começa a não querer mais conversar com você, porque talvez você fala tanto no ouvido dele, fala tanto que ele resolve não discutir mais. Ele fala, quanto mais eu falar, mais combustível eu vou dar para essa mulher e ela vai continuar falando e ela vai continuar brigando. E pode ser que eu fale alguma coisa que está fora dos padrões de Deus e ela vai querer achar mais assunto para discutir mais ainda comigo. Às vezes você fica tentando inverter os papéis no casamento. Às vezes você quer ser o homem da casa e rebaixar o seu marido a ser a mulher da casa, né? Você inverte os papéis. Você quer ser a autoridade porque é você quem manda nos filhos, é você quem trabalha fora, é você quem coloca, ganha mais do que o seu marido, né? Porque isso é uma coisa que traz muita discussão dentro de casa, né? Parte financeira é complicada. Às vezes a mulher que ganha mais do que o marido pode trazer muito problema dentro de casa, porque essa mulher ela vai achar que ela é bem-sucedida, que ela não precisa de ninguém, que ela pode pisar em todo mundo porque ela ganha mais, porque é ela quem provê o alimento dentro de casa. Então, cuidado, querida, para não inverter esse papel na sua cabeça. Se você trabalha, seu marido fica em casa, ou mesmo ele também trabalha, só que o seu salário é superior ao do seu marido, orçamento é uma coisa que tem que ser feita junta. É o que a gente sempre conversa. Eu e o Lucas, quando a gente foi casar, decidimos casar, a gente colocou isso na mesa. Falamos, olha, o nosso orçamento vai ser independente se um ganha mais do que o outro, o orçamento tem que ser único. Se você não tem isso na sua casa, quem sabe não chegou o momento de você rever isso. Porque orçamento é uma coisa muito complicada. Não importa quem ganha X, quem ganha Y. O importante é que pague-se todas as contas dentro de casa e você também tem que ser uma mulher preocupada, né, em estar poupando dinheiro também. Então, você é administradora. De repente, o seu marido, a gente aqui como mulher, a gente tem que ser pacificadora. Olha só, pacificadora, olha que difícil. Deve orar pelo marido e pelos seus filhos. Talvez você não faça isso. Não sei. Talvez você fale, não tenho tempo para isso não, eu já cuido da casa, eu trabalho fora, eu já cuido das crianças, já dou banho nos remelentinhos, né? Essas coisas todas, e aí você fica muito preocupada com as coisas do lar e você se esquece do primordial. Orar pelo seu marido, orar pelos seus filhos, né? Pelo seu filho, pelos seus filhos, se você tem mais de um filho. E a sua responsabilidade é administrar o lar. Então, não queira inverter os papéis dizendo, mas o meu marido, ele não limpa a casa. Gente, não estou dizendo que seu marido não pode limpar a casa, viu, marido? Pô, você que está escutando, não estou dizendo que você não pode lavar a louça, estou dizendo que você não pode limpar a casa. Eu estou dizendo que a mulher não tem que inverter esse papel, dizendo que toda vez é o marido quem tem que fazer. Porque, assim, a administração da casa cabe à mulher. Então, toma esse papel para você, porque é você quem é a administradora. Você administra o lar, tanto na parte de limpeza, na parte de cuidar dos filhos, quanto na parte das finanças. Você é responsável. Talvez na sua casa, né, o homem seja o administrador do dinheiro, porque ele cuida muito melhor do dinheiro do que você. Talvez. Ou talvez, como na minha casa, eu sou administradora do dinheiro. Mas por quê? Porque o meu marido, ele já tem
ele já tem as atividades dele, ele já tem várias coisas com que ele se preocupa, e a gente, na divisão das tarefas, a gente resolveu que eu seria a pessoa que cuidaria, né, da parte de pagar as contas. Então, assim, o dinheiro cai lá na conta, eu é quem faço a distribuição do dinheiro para poder pagar as contas, e aí tentar poupar também, né, todos os meses. Então, é responsabilidade nossa. Em Efésios 5, 22, diz que a mulher deve ser sujeita ao marido como ao Senhor. Nossa, já vamos entrar nessa discussão de sujeição. Ah, não, porque eu não quero me rebaixar. O que é se sujeitar, querida? Eu vou aqui citar uma fala do pastor, e vou pegar aqui, licença, viu, Beto? Vou pegar aqui o pastor Paulo Júnior, que eu estava assistindo uma pregação dele, né? E aí eu achei muito interessante ele falando sobre os papéis, né? Sobre o papel de homem e esposa. E aí ele fala claramente que sujeitar-se não é abaixar a cabeça. Ele não está dizendo para você, mulher, que sujeitar é você beijar os pés do seu marido, é você se ajoelhar perante ele, é tudo que o seu marido falar, você vai abaixar a cabeça. Não. Ele diz que nós, em sujeição ao Senhor, nós somos cooperadoras do nosso marido. Então, assim, não é que você é sujeita. Ah, não, ela é rebaixada. A mulher é rebaixada. Não, tira isso da sua cabeça. O que é ser uma mulher sujeita ao seu marido? É ser uma mulher que coopera com o seu marido. Querido, você foi criada. Imagina, você foi criada para ajudar e apoiar o seu marido na missão. Veja bem, lembra lá no Éden, em Gênesis, quando Deus cria o homem, em primeiro lugar, e aí ele cria tudo que ele criou, céus, terra, separação do mar, ele faz as árvores, cria os animais, e aí depois de tudo ele fala assim, ah não, mas aí quem que vai cuidar desse grande jardim aqui que eu criei? Ah, o homem. Quando ele criou o homem, ele olhou e falou assim, não, peraí, tá faltando alguma coisa. Ah, não é bom que o homem esteja só. Então eu vou fazer para ele o quê? Uma auxiliadora, uma ajudadora, uma cooperadora. E aí Deus podia ter criado a mulher como ele criou o homem, né? É exatamente isso que eu vi em algumas pregações aí. A gente ouvi alguns pastores falando, e aí eu assistindo também uma pregação do pastor Ebenezer Bittencourt, e ele estava falando sobre isso. Ele falou assim, queridas, Deus podia ter pegado o barro e ter feito você também. Ele podia ter feito, assim como ele fez Adão do pó, do barro, soprou lá o sopro da vida dele mesmo, né? Deus deu o sopro da vida dele mesmo, ele poderia ter criado você também, assim, dessa forma. Mas não, ele tirou a costela, uma parte muito importante, uma parte muito, a parte que conduz à proteção, nossa caixa torácica aqui, que faz a proteção, tirou o ladinho, sabe, para você estar ali junto com o seu esposo. Isso daí, Deus não fez de qualquer forma, disse assim, ah não, de qualquer jeito, vamos fazer uma mulher aí de qualquer parte do corpo, podia ter pego o pé, né, o dedo, enfim. Deus poderia ter feito tantas coisas, mas Deus foi lá com todo amor e carinho e te criou da costela do homem para que você seja a auxiliadora dele. Não que você seja a submissão que ele fala aqui é sobre a questão de apoiar a missão do outro. Então, sujeição é apoiar a missão do outro. E qual que é a missão do seu marido? O seu marido é o que governa a casa. Não vem dizer para mim, ah, não, mas na minha casa quem manda sou eu. Não, você não manda na sua casa, quem manda é o seu marido. Ele é a autoridade suprema instalada por Deus dentro da sua casa. Porque é assim que Deus fez, porque Deus criou Adão para governar sobre as aves do céu, sobre tudo que ele tinha criado. E criou a mulher para a mulher estar lá pertinho dele, né, dando uns toques, né, falando, ó, essa roupinha hoje não tá boa para você, né, sair. Olha, vamos fazer isso, olha, vamos arrumar a casa. Olha, gente, esses toquezinhos que a gente dá aí para os homens é fantástico. Às vezes tem os homens que gostam de colocar lá uma blusa verde, uma calça marrom, um tênis preto, tá achando que tá balando, mas não. Você pode dar um toque também, né? Com a sua beleza, com toda a sua criatividade, você pode chegar dando um toque para ele, né?
E a missão dele, além de governar a casa, é prover o sustento. Então não queira você tomar isso para você, dizendo que você é a provedora do seu lar. Não, quem é o provedor do seu lar é o seu esposo. Você está lá para auxiliá-lo financeiramente ou administrativamente. Quem é o responsável é o seu marido. Entenda então que submissão quer dizer apoiar a missão do outro. Novamente eu estou dizendo isso, mas no mesmo versículo de Provérbios, ele fala sobre a mulher que é tola, ou seja, a mulher que destrói tudo isso, porque ela é uma mulher que ela esbanja dinheiro. Talvez você seja assim, eu não sei. Mas se você não for, glória a Deus. Mas talvez mulher sensata, né? Ele fala sobre uma mulher, não seja esbanjadora, mas seja sensata. Seja uma mulher, não seja consumista. Pensa em poupar o dinheiro. Às vezes você está lá, a divisão na sua casa é assim, olha, eu ganho tanto, então eu pago a conta de água, a conta de luz, a conta de telefone, o meu marido faz a compra do mês, paga o cartão de crédito e faz o seu quê? Só que assim, o seu dinheiro é seu dinheiro, o dinheiro do seu marido é o dinheiro do seu marido. E aí, assim, o meu eu torro até o último, né? Com maquiagem, com roupa, com sapato. Tudo que eu vejo na frente eu saio comprando. E aí o meu marido tá lá, né? Porque a divisão foi feita, sobra o dinheiro dele. Aí ele poupou. Se um dia faltar, você vai virar para o seu marido e falar: estou precisando de um dinheiro emprestado. Ele pode virar para você e falar: ué, o dinheiro é meu, eu poupei. Agora, quando você tem o dinheiro em conjunto, não existe isso. Ambos se perguntam: olha, sobrou aqui um dinheirinho, será que eu podia comprar uma maquiagem? Será que eu podia comprar um sapato? Gente, vá no shopping, fecha o olho para passar nas lojas, sabe? Não fica assim, tipo, se você não precisa, você tem 10 pares de sapato. Para que você vai precisar de mais um par de sapato? Você entende? Às vezes a gente não pensa nisso. E quanta gente por aí também não tem, né? Entrando nesse mérito aí de não ter nada. E aí, assim como nós podemos fazer o nosso lar prosperar, nós também podemos destruí-lo. Nós podemos ser inconveniente. Inconveniente é aquela pessoa que se intromete em tudo, tá? Aquela pessoa que gosta de ficar participando da vida alheia, né? Podemos ser escandalosas. Olha só, escandalosa eu também vou voltar a dizer, não é a roupa que você veste, muitas vezes, que isso também influencia, tá? Não é a roupa que você veste só que vai fazer você ser uma mulher escandalosa. Talvez você fale alto, gesticule alto, ou seja, uma mulher que esteja preocupada em sempre chamar a atenção para si, né? E fofoqueira, de repente, gosta de participar, né? De falar da vida dos outros, ou mentirosa, ou então talvez autoritária, né? O dedo tá sempre ali, ó, na cara do marido, né? Tá ali, ó, eu, sabe? Seja a mulher do eu. Provérbios 19, 13b até o 14, faz a comparação da esposa briguenta. Eu não vou ler esse texto, mas anota aí depois, lê na sua casa. Provérbios 19, 13b e 14, faz a comparação da esposa briguenta com uma goteira. Você já pensou, gente? Tem que, ó, o tempo inteiro falando na cabeça do marido. Ó a goteirinha caindo, ó. Né? Você é irritante, olha só, repetitiva. Gente, no verso 14 ele diz que a riqueza pode vir do homem, mas a mulher preparada e sensata vem do Senhor. Vamos passar para o próximo ponto, que ela está comprometida com o seu marido. Provérbios 2, 16 e 17. Provérbios 2, 16 e 17. Diz assim: ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro, ignora a aliança que fez diante de Deus. O texto ele fala sobre a fidelidade, né? Da nossa fidelidade para com o nosso marido. Isso envolve não apenas a traição física, tá? Porque às vezes você pensa que trair o marido é só a traição física. Eu olhei para um cara, né? Eu desejei outra pessoa, ou mesmo cheguei às vias de fato, né? Com outra pessoa. Ela envolve atitudes imorais também que trazem escândalo para ele. Então presta atenção nas suas atitudes. Talvez as suas atitudes, as atitudes que você tenha em público também são uma forma de traição com o seu esposo. Provérbios 12, 4 diz assim, ó, a mulher exemplar é a coroa do seu marido. Coroa é símbolo de poder, de nobreza, símbolo de vitória.
Só quem usa coroa? Só o rei. Só alguém do alto escalão é que usa uma coroa. E a palavra de Deus diz que a coroa, que a mulher exemplar é a coroa do seu marido. Olha que lindo esse texto. Perante os olhos do seu marido, você você é alguém do mais alto escalão. Olha, tá lá no topo. Agora, quando você não é exemplar, fica difícil, né? Você é muito valorizada. Mas o versículo diz que se você se comporta mal, você traz vergonha para ele. E a Bíblia faz a comparação, sabe o que é um câncer? Você pode ser um câncer dentro da sua casa. Você já pensou quantas e quantas vezes o seu marido não quis voltar para casa porque ele não estava afim de ficar ouvindo você, ficar falando no ouvido dele, ou muitas outras coisas que têm acontecido dentro do seu lar? Gente, para o marido não querer voltar para casa porque você é uma mulher que, desculpa a expressão, inferniza a vida dele, é complicado. Então toma cuidado com as suas atitudes. Olha só, só consome, só destrói, é um câncer. Já pensou? Você ser comparada a um câncer, uma mulher que só consome, só tira, não dá nada. Não expressa nada, não mostra amor, não mostra carinho, sabe? Não mostra cuidado. E ainda você quer ser cuidada, você quer ser protegida, você quer ser amada. Como que você pode plantar, vamos colocar aqui, botar uma plantinha lá, uma sementinha na terra, querer que ela cresça se você não aduba, se você não rega, se você não bota ela no sol, se você não tá ali preocupada, sabe, em estar ali preparando aquela terra para que aquela semente cresça. É igual a parábola do semeador. A semente só cresceu aonde? Onde a terra era boa. Onde a terra não era boa, a semente caiu e ela não prosperou, ela não cresceu. Até cresceu em algumas terras, né? Mas aí ela ficou sufocada lá no meio das pedras, porque não tinha sol, não tinha todos os nutrientes que ela precisava. E você já pensou que seu marido, às vezes, ele não cresce? Ou mas meu marido é calado dentro de casa, ele não fala, ele não se manifesta. Se eu não falar, ele não vai falar. Talvez ele não queira falar porque você já fala por ele. Porque você sempre quer tomar essa questão de autoridade. Provérbios 31:11 diz que o marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta nada. Olha que forte, gente. Tem plena confiança nela. No versículo 12, ele vai falar: ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Todos os dias da sua vida, olha, todos os dias da sua vida. Não é assim, alguns dias da sua vida, tá? Não tem isso aqui, alguns dias, é todos os dias. Faça o bem todos os dias da sua vida. Mesmo quando você não quiser fazer o bem, luta contra você mesmo e diz assim: eu vou fazer o bem. Mesmo que seu marido tenha feito alguma coisa que tenha te chateado, faça o bem. Não, eu não vou mais cozinhar para ele, eu não vou mais lavar a roupa dele, eu não vou mais passar a roupa dele, porque ele não me honra, porque ele só é um ingrato, porque não sei o quê. Então, assim, gente, às vezes a gente toma isso pra gente. Às vezes a gente fala: não, dá vontade. Confesso que muitas vezes dá vontade, mas a gente luta com a gente mesmo, sabe? É muito difícil a gente ser esposa. É muito difícil ser marido, é muito difícil ser esposa. A palavra de Deus fala que, por fim, aqui no versículo 28b e 29 também do capítulo 31, ela diz que o marido a elogia dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Olha que máximo. Seu marido reconhecendo que você, de todas as mulheres que existem no mundo, você supera todas. A máxima da palavra de Deus é você superar a todas. Então se esmere sempre, se esmere em cuidar da sua casa, em cuidar do seu marido. Olha só, você está comprometida com o seu marido. Seguindo, é trabalhador incansável. Provérbios 31, 14 e 15. A gente acabou de ler aqui o Provérbios 31, 14 e 15. E aí eu não vou ler de novo, mas eu vou citar. O texto ele fala que ela traz provisão. Ela também traz provisão. Então, assim, mulher, você não tem que ficar só sendo de tanque e fogão. Claro que se você combinou com o seu marido antes de casar com ele, vocês combinaram que você seria que seria do lar e ele seria o provedor principal. Então, assim, que bênção. Faça bem essa tarefa que vocês combinaram, né? Agora, você pode sim trabalhar fora. E aí fala que não como marido, né? Você
pode trazer a provisão, mas quem é o provedor central é o marido. Mas ela também trabalha fora para ajudá-lo nas despesas da casa. Então, você também é parte do orçamento da sua casa. Então, não se sinta menosprezada, não importa quanto você ganha. Ambos é um orçamento só, como eu venho falando desde o início. Trabalha isso na sua casa. Pode ser que isso daí esteja consumindo o seu casamento. Talvez dinheiro seja o principal foco das suas brigas. Então, muda o foco, sabe? Vira o disco, trabalha ao contrário, sabe? Junta tudo numa conta. Ah, não, porque, gente, pede cartão adicional. Tem uma conta única, pede um cartão adicional. Conversa com o esposo antes de comprar qualquer coisa. Homens, conversem com suas mulheres antes de comprar qualquer coisa. Como tudo é conta única dentro de casa, um orçamento só, faça isso. Sabe? Faça isso. Fala que elas, olha só que lindo, gente. Fala assim que nós, olha, fala que ela se levanta cedo para preparar a comida de todos da casa, para cuidar dos filhos. Ou seja, ela não é preguiçosa. Ela é organizada nas tarefas. É uma mulher limpa. Novamente eu vou falar isso, limpa. Qual é o homem que gosta de viver na sujeira? Gente, eu sou muito chata com isso na minha casa e assim, meu marido tá aqui, não me deixa mentir. Que eu sou até o extremo, às vezes eu até me policio, é difícil, mas eu me policio. Mas eu sou uma pessoa que eu sou extremamente limpa e eu não gosto de sujeira. Então assim, se eu vejo a sujeira, eu começo já a ficar, sabe, eu quero limpar, eu fico falando assim, ó, você tá vendo que você deixou uma sujeira ali? Né? Tipo, como quem diz, passa uma vassoura, né? Limpa, ajuda também, né? Então, homens, se você também vê a sujeira, limpa, né? Ajuda a sua esposa em casa, tá bom? E ela estende isso para sua família, né? Então, ela é uma mulher que ela é organizada. Seja organizada na sua casa. Ai, mas eu não tenho tempo. Ai, nossa, eu cuido do filho, o filho já me suga tudo. Eu não tenho mais tempo para isso. Aí, quando o marido chega em casa, você tá com o cabelo desse tamanho, né? Com os olhos lá ramelentos, tá de pijama, se arrastando, e aí, tipo, você ainda quer agradar seu marido, né? Gente, é trabalhador incansável. Por mais que você tá lá com o seu birotinho, né? Tudo bem que você esteja com o seu birotinho, mas procura sempre estar apresentável para o seu marido, isso é bom aos olhos dele, né? Mulheres limpas, mulher que gosta de tomar banho, né? Mulher que gosta de estar ali sempre limpinha, cheirosinha, né? Faz parte também, tá bom? Nós, mulheres, nós somos responsáveis por cuidar dos detalhes do lar. Não que o marido não deva nos ajudar, tá, gente? Maridos, vocês devem sim ajudar, tá bom? Mas isso não é responsabilidade dele, porque ele é o provedor e nós somos as administradoras disso. Nós, mulheres, nós somos responsáveis por cuidar dos detalhes do lar, tá? Somos fortes e guerreiras, somos incansáveis. Olha que lindo. Incansáveis, porque a gente trabalha o dia todo, tá? Fora de casa, chega à noite, faz janta, cuida das crianças, cuida da casa, mas no final do dia a gente se alegra porque nós completamos todas as tarefas que nós nos propomos. Então, nós nos deitamos nas nossas camas e somos gratas a Deus por isso, porque a gente conseguiu realizar todas as nossas tarefas. Vamos passar então para a parte da mãe, né? Que a gente já falou bastante sobre como ser esposa e eu espero que isso esteja entranhando no seu coração, de verdade como entranhou no meu. Agora o papel da mãe. Qual que é o papel da mãe? Primeiro, professora criativa. Olha que legal. A mãe ela é uma professora criativa em Provérbios 31, 26. Provérbios 31, 26 fala assim: fala com sabedoria e ensina com amor. Você é a responsável por ensinar o filho. Ah, mas o marido também é responsável. Claro que ele é responsável. Só que muitas vezes, por ele ter a responsabilidade de governar a casa, ele não vai ter tempo para ficar ali sentado com o filho, que nem agora na pandemia. O João, por exemplo, ele tem aula. Apesar dele ter 3 anos de idade, a aula dele ocorre todos os dias. Então, ele tem lá a professora dele, todo dia que dá aula para ele, e todos os dias eu levanto cedo e acompanho a aula com ele. Então, é responsabilidade nossa. Claro que o marido, como provedor, ele também pode assumir essa responsabilidade, né? Mas a mãe é quem acompanha o filho nos passos para esse aprendizado. Em Provérbios 6, 20 a 23,
eu também não vou ler, mas aí você pode ler na sua casa. Complementa que o pai é quem instrui e a mãe é quem ensina. O pai direciona, a mãe é quem ensina. Mostra que o nosso papel é discipliná-los e levá-los a ser boas pessoas. Olha que responsabilidade. Quando nós ensinamos os nossos filhos, né, Provérbios 1:8, né, fala que até quando ele estiver adulto, ele vai se lembrar. Então é responsabilidade nossa ensinar os princípios bíblicos, falar do amor de Deus, pregar para que eles venham a se converter, para que eles venham a aceitar a Cristo. E é papel nosso também ensinar que eles devem gostar de estudar e que, para quê? Para ter uma boa profissão, para ter casa, para ter estrutura, para depois namorar e pensar em casar. Porque aí pensar em casar, todo mundo pensa, né? O problema é você não ter uma estrutura para isso. Então, forme planos para isso também, né? Ensine seu filho, né? Ou filha, no meu caso é filho, né? Ensine eles que eles têm um papel importante e que chegar até o casamento é um fato para todo mundo. Então, você também deve preparar eles, né? Para isso. Nunca terceirize a educação do seu filho. Ou seja, né, deixar que a professora da escola ensine a educação para ele, né, a ter boas maneiras, ou a professorinha da escola, a professora da escola bíblica, ou mesmo o pastor. Que, gente, vamos ser sinceros, tem mãe que até assusta o filho, falando, olha, você se comporta dentro da igreja, porque senão o pastor vai brigar com você, né? O diácono vai chamar a sua atenção. Então, queridos, preste atenção nisso. Preste atenção que a palavra do Senhor está falando muito seriamente sobre essa questão de educar os filhos. Não terceirize isso, tá? Seja responsável, você e seu marido, pela criação dos seus filhos. Segundo tema do mãe é mãe que ora. Você tem que ser uma mãe que ora. Nós vemos vários exemplos de mães que oram na Bíblia, ou que pelo menos, né, ou para conceder um filho, ou ora pelo filho, né? E a gente tem aí alguns pontos rápidos para serem ditos, e eu já estou praticamente caminhando para o final aqui. Um grande exemplo de oração foi o de Sara, né? Todo mundo sabe que Sara, lá em Gênesis, né, quando fala sobre Abraão, Sara era estéril, Abraão e Sara não podiam ter filhos, mas Deus dá uma promessa para Abraão dizendo que dele sairia uma grande nação. Olha a cabeça de Sara, que não podia ter filhos. Como que vai sair uma grande nação do meu marido se eu não posso ter filhos? E Deus diz que Deus vai dar um filho para ela. Só que Sara não acreditou, porque, enfim, por N motivos. E aí ela dá uma das suas criadas para o marido e engravida. O marido engravida essa mulher e ela tem um filho. Mas esse filho não era o filho da promessa, porque Deus disse assim, ó, de você, Sara, vai sair um filho. Então, ela orou, perdeu a fé, voltou a ter fé, mas enfim, Deus abriu o ventre dela e concedeu um filho para ela chamado Isaac. Isaac é o filho da promessa. Isaac, foi de Isaac, da genealogia de Isaac, que Jesus nasceu. Então, isso foi muito importante. Uma mulher que orou e ela perdeu as forças durante esse tempo, mas ela se voltou para o Salvador. Depois de muitos anos frustrada, então, ela teve, né, um bebezinho. Depois temos Ana, se você quiser ler também Ana, é 1 Samuel capítulo 1 em diante, vai falar sobre Ana, que também era uma mulher estéril, mas ela era uma mulher de oração. Ela orava e não deixava de confiar que Deus daria um filho para ela. E ela fez assim, Senhor, se o Senhor não barganhou com Deus, mas ela disse assim, Senhor, eu quero ser mãe, eu quero ter um filho, porque a concubina do meu marido, né, a outra mulher do meu marido fica debochando de mim, e eu não aguento ser debochada, né, ser humilhada, ser pisada. E aí ela pede tanto, e promete para Deus que se Deus desse para ela um filho, que ela deixaria este filho na casa do Senhor para ser criado pelo profeta da época, né, pelo sacerdote. E aí foi o que ela fez. Deus ouviu a oração de Ana, abriu o ventre dela, deu um filho chamado Samuel, e Samuel foi aí uma grande bênção, né? Foi criado na casa do Senhor. E depois disso ela teve outros filhos, porque Deus abriu realmente o ventre dela e deu outros filhos.
Outra pessoa que a gente pode ter aí como exemplo, de tantas outras mulheres, Isabel. Isabel também, né? Mulher de Zacarias, era estéril. Isabel, só um minuto. Isabel, ela também trabalhava, servia fielmente, né? E ali na casa do Senhor. E aí ela recebeu o privilégio de carregar um filho. Ela era estéril também. Recebeu o privilégio de carregar um filho. Esse filho se chamou João Batista e ele veio preparar o caminho do Senhor. Olha que lindo. Então, todas essas mulheres, como exemplo de oração, oraram, pediram a Deus que Deus abrisse o ventre delas e que Deus lhe desse um filho. E tantos outros exemplos de oração que a Bíblia fala, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16b fala isso. Ore pelos seus filhos. Ore com eles. Ensine eles a amar a Deus e conversar com Deus como seu melhor amigo. Isso é responsabilidade sua. Mostre a eles que Jesus é o nosso melhor amigo. E se você não tem um filho ainda, se você espera ansiosamente por um filho, não desista de orar. Deus é tão poderoso para abrir o seu ventre, né, como ele fez com outras tantas mulheres e te dar a sua bênção. Deus não quer ver ninguém triste. Acredite nisso, querida. Deus não quer ver ninguém triste. Ele ouve orações. Mãe que disciplina. Olha que difícil isso, né? Mãe que disciplina. Eu vou ler aqui o texto de Provérbios 13:18 na nova versão transformadora, tá? Que eu achei muito mais fácil de ser entendido. Quem despreza a disciplina acabará em pobreza e vergonha. Quem aceita a repreensão será honrado. Então, veja bem, se você não disciplina, olha só o que vai acontecer com o seu filho. Vai acabar pobre e envergonhado, porque você não disciplinou ele. Provérbios 13:24. Quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. Gente, veja bem, eu não estou falando aqui para você que você tem que ficar batendo constantemente no seu filho, tá? Mas faz parte. Se você precisar dar um tapa, existe a lei aí e tudo, mas assim, né? Brincadeiras à parte, bate no lugar onde ninguém vai ver. Educa ele, se precisar dar uma chinelada, se precisar dar pegar uma varinha, né? Pode disciplinar, pega a cinta, disciplina. Porque muitas vezes só o castigo, só colocar de castigo não ensina. Gente, eu não apanhei muito na vida, tá? Não apanhei muito da minha mãe, nunca apanhei do meu pai, mas apanhava da minha mãe, mas apanhei muito raras as vezes, porque a minha mãe, o tipo de educação que ela passava pra gente era conversa com o filho, né? Converse com o seu filho para que ele entenda, né? Para que ele entenda, e se não resolver depois da conversa, aí sim você tem que agir com a palmada, né? Provérbios ensina isso, que você tem que educar com a vara, né? E o último é Provérbios 29:15, que diz que a criança que é corrigida se torna sábia, mas o filho indisciplinado envergonha sua mãe. Olha que triste. Quando você não disciplina, o filho vai bater na sua cara. É fato. Sabe? É triste a gente sair, às vezes, ir no shopping e tudo, e ver a criança batendo, chutando a mãe no meio do shopping, chutando o pai no meio do shopping. Não sei se você chegou a ver também um vídeo aí de um pai que acabou de comprar uma televisão e aí o filho começa com um martelo batendo devagarinho na tela. Aí ele fica, não, filhinho, não faz. Não, filhinho, não bate. E aí o menino vai e bate mais forte na tela. Aí a tela dá uma rachadinha, né? Aí ele fica, filho, não faz isso. E aí de novo o menino bate com o martelo e derruba a televisão no chão e depois vai para cima da televisão e continua batendo com o martelo. O cara acabou de comprar a televisão, sei lá de quantas polegadas, 60 polegadas, 65, não sei. Enfim, seja de qual for a polegada. Sabe, não ter autoridade com os filhos. Não, por quê? Porque não disciplinou, porque não chamou atenção do filho. E no versículo 17 de Provérbios 29 fala, discipline seus filhos e eles darão paz ao seu espírito e alegria ao seu coração. Então, se o seu filho é indisciplinado, é por culpa sua, porque você não está fazendo a sua parte. Então, converse, sabe? Discipline o seu filho. Não deixe o seu filho dominar você.
Não deixe que seu filho seja uma criança mal educada e que seja realmente educado ou disciplinado por outros, por terceiros, né? E por último, já concluindo aqui, então, talvez você seja essa mulher produtiva, mas ainda tem problemas em ser agitada ou mesmo participar de fofocas. Ou você é boa para cuidar da casa, dos filhos, mas não necessariamente boa com finanças, porque você tem problema em ser gastadeira. Ou você é comprometida com o seu marido e tenha problemas em ser geniosa. Você é comprometida com o seu marido, mas você é muito geniosa, você não controla seu gênio. Ou você acredita que não é valorizada. Por fim, você é dedicada à família, mas seu marido ou seus filhos não reconhecem isso em você, ou você pensa que eles não reconhecem isso em você, porque às vezes você não dá espaço para isso. Errar faz parte do nosso amadurecimento. Nunca é tarde para reconhecer que nós estamos erradas e decidirmos mudar. Pode ser que você ainda não tenha tomado essa decisão de mudança. Então, dê esse passo, faça isso hoje. Só assim você entenderá que, que essa mudança só é possível através de Jesus. Você vai entender que essa mudança que tem que acontecer dentro de você só é possível se você tomar uma decisão de seguir a Jesus. Quem sabe você ainda não tomou essa decisão, te falta isso, porque você sente esse vazio. Esse vazio e esse ensino só pode vir através de Jesus e através do Espírito Santo de Deus, que ele nos move a sermos pessoas melhores. Somente com a leitura da palavra, com a oração, nós vamos poder crescer, porque a Bíblia ela é o nosso manual. Lá você consegue encontrar tudo para saber como sobreviver, como viver nesse mundo. Você vai entender que o único caminho, a verdade e a vida só é Jesus. E através de Jesus é que você pode mudar, ser transformada, ser moldada, ser trabalhada todos os dias. Por último, se você tem uma dificuldade em alguma área da sua vida, né, procura ajuda. Talvez você fale, não, mas Deus tá ouvindo a minha oração, tudo, mas a palavra de Deus também diz que você precisa de alguém para te escutar, para te orientar, para estar com você, para te acompanhar. Então, não sofra calada. Procura alguém para te ajudar. Porque Deus te ama. Você pode contar assim com ele em todos os momentos, mas é necessário termos uma pessoa que caminhe lado a lado com a gente e uma pessoa que nos oriente biblicamente como nós devemos seguir. Então, pega aí uma pessoa aí que é próxima de você ou que você quer se aproximar, conta com ela, né? Divide seus sofrimentos com ela e com certeza, o ouvido eu sei que a pessoa vai ter, com certeza, né? Talvez ela não te aconselhe, mas ela tem essa parte de ouvido. Lembre-se que nós estamos sempre aprendendo. A caminhada com Cristo não é fácil, mas sem Ele é pior ainda. Deve ser feita um passo de cada vez, e em breve você será uma mulher virtuosa, como diz a palavra de Deus em Provérbios. O seu valor excede aos rubis e pedras preciosas. Então, só desse jeito você vai ter uma família do jeito de Deus.